Livro 3. Devemos considerar que a cada dia se gasta a vida e nos sobra uma parte menor dela. Mas devemos refletir também que, se uma pessoa prolonga sua existência, não está claro se sua inteligência será igualmente capaz, mais à frente, para a compreensão das coisas e da teoria que tende ao conhecimento das coisas divinas e humanas. Porque no caso dessa pessoa começar a caducar, a respiração, a nutrição, a imaginação, os instintos e todas as demais funções semelhantes não lhe faltarão. No entanto, a faculdade de dispor de si mesmo, de calibrar com exatidão o número dos deveres, de analisar as aparências, de deter-se a refletir sobre se já chegou o momento de abandonar essa vida e quantas necessidades de características semelhantes precisarem um exercício exaustivo da razão. Tudo isso se extinguirá antes. Convém, pois, apressar-nos não somente porque a cada instante estamos mais perto da morte, mas também porque cessa com antecedência a compreensão das coisas e a capacidade de nos acomodarmos a elas. Precisamos também observar que as mudanças das coisas naturais têm algum encanto e atrativo. Por exemplo, o pão, ao ser assado, abre-se em certas partes. Essas aberturas que se formam e que, de certo modo, são contrárias à promessa da arte do padeiro, são adequadas e excitam singularmente o apetite. Assim também são os figos, que, quando estão muito maduros, entreabrem-se. Assim também as azeitonas, que ficam maduras nas árvores e sua mesma proximidade à podridão acrescenta ao fruto uma beleza singular. Igualmente as espigas que se inclinam para baixo, o pelo do leão e a espuma que brota do focinho dos javalis e muitas outras coisas, examinadas em particular, estão longe de serem belas. Entretanto, ao ser consequência de certos processos naturais, apresentam um aspecto belo e são atrativas. De maneira que, se uma pessoa tem sensibilidade e inteligência suficientemente profunda para captar o que acontece no conjunto, quase nada lhe parecerá, inclusive entre as coisas que acontecem por efeitos secundários, não conter algum encanto singular. E essa pessoa verá as goelas ameaçadoras das feras com o mesmo agrado que todas as suas reproduções realizadas por pintores e escultores. Inclusive, poderá ver com seus sagazes olhos certa plenitude e maturidade na anciã e no ancião, e também, nas crianças, seu amável encanto. Muitas coisas semelhantes não se encontrarão ao alcance de qualquer um, mas, exclusivamente, para o que de verdade esteja familiarizado com a natureza e suas obras. Hipócrates, depois de ter curado muitos enfermos, adoeceu também e morreu. Os caldeus predisseram a morte de muitos homens, e eles também foram vítimas do destino. Alexandre, Pompeu e Caio César, depois de terem arrasado tantas vezes até os cimentos de cidades inteiras e de terem destruído, em ordem de combate, numerosas miríades de cavaleiros e infantes, também eles acabaram por perder a vida. Heráclito, depois de ter feito pesquisa sobre a conflagração do mundo, acabou cheio de água e morreu coberto de excrementos. Os vermes mataram Demócrito. Vermes também, mas diferentes, acabaram com Sócrates. O que isso significa? Você embarcou, atravessou mares, atracou, desembarque. Se for para entrar em outra vida, tampouco ali deverá estar vazia de deuses, assim como aqui não é. Mas, se for para se encontrar na insensibilidade, deixará de suportar fadigas e prazeres e de estar a serviço de uma envoltura, quanto pior e quanto mais superior for a parte subordinada. Esta é a inteligência e divindade, terra e sangue mesclado com pó. Não desperdice a parte da vida que lhe resta pensando na vida alheia, a não ser que seu objetivo aponte para o bem comum, porque certamente se privará de outra tarefa. Ao querer saber,
ao imaginar o que faz fulano e por quê, e o que pensa e o que trama e tantas coisas semelhantes que provocam seu raciocínio, se afastará da observação do seu guia interior. Evite admitir o que é fruto do azar e supérfluo, mas muito mais o inútil e o pernicioso. Deve também acostumar-se a ter unicamente aquelas ideias sobre as quais, se lhe perguntassem de repente em que pensa agora, com franqueza pudesse responder no mesmo instante, nisso e naquilo. De maneira que no mesmo instante se manifestasse que tudo em você é simples, benévolo e próprio de um ser isento de toda cobiça, inveja, receio ou qualquer outra paixão da qual pudesse se envergonhar ao reconhecer que a possui em seu pensamento. Porque o homem, com essas características, que já não demora em situar-se entre os melhores, converte-se em sacerdote e servo dos deuses, posto ao serviço também da divindade que habita seu interior. Tudo que o imuniza contra os prazeres, o faz invulnerável a toda dor, intocável a todo excesso, insensível a toda maldade, atleta da mais excelsa luta. Luta que se entrava para não ser abatido por nenhuma paixão, impregnado a fundo de justiça, apegado com toda a sua alma aos acontecimentos e a tudo que lhe tenha acontecido. E, raramente, a não ser por uma grande necessidade e tendo em vista o bem comum, cogita o que outra pessoa diz, faz ou pensa. Coloque unicamente em prática aquelas coisas que lhe correspondem e pense sem cessar no que lhe pertence, o que foi alinhado ao conjunto. Enquanto, por um lado, cumpre o seu dever, por outro, está convencido de que é bom. Porque o destino designado a cada um está envolvido no conjunto e ao mesmo tempo o envolve. Tenha também presente que todos os seres racionais têm parentesco e que preocupar-se com todos os homens está de acordo com a natureza humana. Mas não considere a opinião de todos, mas somente a opinião daqueles que vivem conforme a natureza. E, em relação aos que não vivem assim, prossiga recordando até o fim como são em casa e fora dela, pela noite e durante o dia, e com que classe de gente convivem. Consequentemente, não considere o elogio de tais homens que nem consigo mesmos estão satisfeitos. Trabalhe sempre com boa vontade, sem nunca se arrastar em sentidos opostos. Não trate de mascarar seu pensamento, nem seja demasiadamente eloquente, nem multifacetado. Que o Deus que está em você proteja um ser viril, venerável, um cidadão, um romano, um chefe, um homem que disciplinou a si próprio, que está pronto como um soldado atento ao toque da marcha, a sair da vida, e cuja palavra dispensa juramentos e fiadores. Dessa maneira é que se adquire a serenidade, fica-se independente da ajuda alheia. Nunca espere tranquilidade nos outros. É bem melhor ser reto do que retificado. Se no percurso da vida humana encontrar um bem superior à justiça, à verdade, à moderação, à valentia e, em suma, à sua inteligência que se basta a si mesma, naquelas coisas que facilitam a ação de acordo com a reta razão e de acordo com o destino das coisas repartidas sem seleção prévia, se percebe, um bem de maior valor que esse, dirija-se a ele com toda a alma e desfrute do bem supremo que descobriu. Mas, se nada melhor aparece que a própria divindade interior, que o haver submetido a seu domínio os instintos particulares, que vigia as ideias, e que, como dizia Sócrates, se libertou das seduções dos sentidos, se submeteu aos deuses e ama a humanidade, ora, se não achou neste mundo nada superior a isto, não dê atenção para nada mais, pois se alguma vez já percebeu tal divindade em si mesmo e inclinou-se em sua direção, sabe que não há nada mais belo e benévolo do que isto que já é seu, e sempre será seu. Porque não parece certo opor ao bem da razão e da convivência outro bem de gênero distinto, como, por exemplo, o elogio da multidão, dos cargos públicos, da riqueza ou do gozo de prazeres. Todas essas coisas, ainda que pareçam inicialmente harmonizar com a nossa natureza, prontamente se impõem e nos desviam.
Portanto, reitero, escolha simples e livremente o melhor e preserve nisso. Mas o melhor é o conveniente. Se é assim para você, tanto quanto seja racional observar, mantenha isso. Mas, se assim é para a parte animal, manifeste-o e conserve seu juízo sem orgulho. Trate somente de fazer seu exame de modo seguro. Nunca dê tanto valor a uma coisa que o forçará um dia a transgredir sua fé, a perder sua honra, a odiar qualquer homem, a suspeitar e amaldiçoar, a agir com hipocrisia, a desejar qualquer objeto que precise da proteção de muros e véus. Pois aquele que coloca a sua preferência na sua própria razão e no seu próprio daemon, que cultua a si mesmo acima de todas as coisas, não tomará parte em tragédias, não viverá em lamentação, não terá necessidade nem da reclusão nem da multidão, mas viverá como o imperador de si mesmo, sem perseguir nem temer o dia de sua morte. Pois que já não o perturba o fato de permanecer por um tempo maior ou menor nesta vida. Ainda que fosse chamado a partir dela neste momento, seguiria prontamente em sua jornada, como se ela fosse qualquer outra viagem. Tome cuidado para que isto seja verdade em toda a sua vida, de modo que seus pensamentos jamais se desviem do que é pertinente a um ser racional e membro da civilização. Na mente do homem que se disciplinou e se purificou profundamente, nada purulento, nem manchado, nem mal cicatrizado poderia ser encontrado. E o destino não arrebata sua vida incompleta, como se poderia afirmar do ator que se retirasse da cena antes de ter finalizado seu papel e concluído a obra. E mais, nada escravo há nele, nenhuma afetação, nada acrescentado, nem dissociado, nada submetido à redenção de contas, nem necessitado de esconderijo. Valorize a faculdade intelectual. Nela radica tudo, para que não se encontre jamais em seu guia interior uma opinião inconsequente com a natureza e com a disposição do ser racional. Essa faculdade garante a ausência de precipitação, a familiaridade com os homens e a conformidade com os deuses. Abandone, pois, todo o restante e conserve somente uns poucos preceitos. E, além disso, lembre-se de que cada um vive exclusivamente o presente, o instante fugaz. O restante, ou se viveu, ou é incerto. Insignificante é, portanto, a vida de cada um. E insignificante também o cantinho da terra onde você vive. Pequena é assim a fama póstuma, inclusive a mais prolongada. E essa se dá por meio de uma sucessão de homenzinhos que logo morrerão, que nem sequer conhecem a si mesmos, nem tampouco ao que morreu há tempos. Aos conselhos mencionados, acrescente mais um: delimitar ou descrever a imagem que sobrevém, de maneira que se possa vê-la, tal qual é em essência nua, totalmente inteira, através de todos os seus aspectos, e possa designar-se com seu nome preciso e com os nomes daqueles elementos que a constituíram e nos quais se desintegrará. Porque nada é tão capaz de engrandecer o ânimo como a possibilidade de comprovar, com método e veracidade, cada um dos objetos que se apresentam na vida, e vê-los sempre de tal modo que possa, então, compreender-se em que ordem se encaixam, qual a sua utilidade, que valor tem em relação ao todo e qual valor tem o cidadão da cidade mais excelsa, da qual as demais cidades são como casas. O que é e de que elementos está composto e quanto tempo é natural que perdure esse objeto que provoca agora em mim essa imagem e que virtude preciso ter em relação a ele, por exemplo, mansidão, coragem, sinceridade, fidelidade, simplicidade, autossuficiência, etc. Por essa razão, deve dizer em relação a cada uma: isso procede de Deus, ou aquilo se dá segundo o encadeamento dos fatos, segundo a trama compacta, segundo uma casualidade. Isso vem de um concidadão ou parente ou de um colega que, no entanto, ignora o que está de acordo com a natureza. Mas eu não o ignoro.
Por essa razão, me relaciono com ele de acordo com a lei natural própria da comunidade, com benevolência e justiça. Contudo, em relação às coisas de menor importância, dou o merecido valor. Se executar a tarefa presente seguindo a reta razão, com afinco e firmeza, com benevolência e sem nenhuma preocupação alheia, antes, vele pela pureza de seu Deus, como se já fosse preciso restituí-lo. E, além disso, se nada espera nem evita, mas se conforma com a atividade presente conforme a natureza e com a verdade heróica em tudo o que diz e comenta, viverá feliz. E ninguém será capaz de o impedir. Assim como os médicos sempre têm à mão seus instrumentos para as emergências, assim também têm à mão os princípios fundamentais para conhecer as coisas divinas e as humanas, e assim realizar tudo, inclusive a ação mais trivial, recordando a relação íntima e mútua das coisas umas com as outras. Pois não terá final feliz nenhuma atividade humana sem relacioná-la, ao mesmo tempo, com as atividades divinas e vice-versa. Não divague mais, porque nem lerá suas próprias memórias, nem tampouco os feitos dos romanos antigos e gregos, nem as seleções de escritos que reservará para sua velhice. Apresse-se, pois, ao fim, renuncie às vãs esperanças e auxilie a si mesmo, se é que se encontra nessa condição, enquanto lhe resta esta possibilidade. Desconhecem-se os conceitos corretos dos termos roubar, semear, comprar, viver em paz, ver o que se deve fazer. Esses conceitos não se conseguem com os olhos, mas com uma visão diferente. Corpo, alma, inteligência. São próprias do corpo as sensações, da alma os instintos, da inteligência os princípios. Receber impressões por meio da imagem é próprio também dos animais. Ser movido como um fantoche pelos instintos corresponde também às feras, aos andrógenos, aos falares e aos neros. Mas ter a inteligência como guia em relação aos deveres aparentes pertence também aos que não creem nos deuses, aos que abandonam sua pátria e aos que agem a seu prazer, uma vez que se fecharam as portas. Portanto, se o restante é comum aos seres mencionados, resta, como peculiar do homem bom, amar e abraçar o que lhe sobrevém e se entrelaça com ele, e não o confundir nem perturbar jamais a Deus, que tem a morada dentro de seu peito com múltiplas imagens, mas antes velar para que se conserve propício, submisso, disciplinadamente a ele, sem mencionar uma palavra contrária à verdade, sem fazer nada contrário à justiça. E se todos os homens desconfiam desse homem bom, de que vive com simplicidade, modéstia e bom humor, nem por isso ele se aborrece com ninguém, nem se desvia do caminho traçado que o leva ao fim de sua vida, objetivo ao qual deve encaminhar-se puro, tranquilo, livre, sem violências e em harmonia com seu próprio destino.